Integrantes do PT, que é o Partido das Trevas, têm feito queixas a Lula sobre supostos vazamentos seletivos da Polícia Federal envolvendo seu filho Lulinha. Eu adoro a imprensa. Integrantes do PT têm se queixado a Lula o vazamento quanto Lulinha, não é Lula. Integrantes do PT, que é o Partido das Trevas, têm feito queixas a Lula sobre supostos vazamentos seletivos da Polícia Federal envolvendo seu filho Lulinha. Eu adoro a imprensa. Integrantes do PT têm se queixado a Lula o vazamento quanto Lulinha, não é Lula. Porque o Lula, eu acho que quer que o filho dele se exploda. O integrante mandou, tá, vamos acreditar que é aquela velha história. Eu tenho um amigo meu que vai na Indianápolis à noite, pai de família. Esse assunto foi levado à reunião que o advogado de Lulinha, Marco Aurélio de Carvalho, teve com Lula na semana passada no Palácio da Alvorada. De acordo com fontes do PT, há um consenso de que os últimos vazamentos são seletivos e politicamente intencionais. Até por isso, o ministro André Mendonça determinou que a Polícia Federal apure as suspeitas de novos vazamentos de dados sigilosos do caso envolvendo Lulinha. Mendonça se baseia em mensagens privadas e detalhes dos inquéritos que investigam tráfico de influência e a operação sem desconto, mas salienta em sua decisão que a investigação que já está em andamento não deve ter como foco os autores ou responsáveis pela veiculação das reportagens, mas sim pessoas que tinham o dever funcional de preservar o sigilo. É claro, tá certo. Coisa que o Alexandre de Moraes nunca fez. Coisa que ninguém nunca fez. Mas agora, porque é o Mendonça, porque existe o pacto do demônio contra o Mendonça, porque a diabrada está toda alvoroçada. É um tal de pega aqui, pega acolá. E pode ter gente da Polícia Federal que é gente do Andrei. O Andrei da Polícia Federal. Né, infiltrada lá para vazar. Vamos melar aí, porque ó, já não deu pra gente segurar as provas do Lulinha. Que o André Mendonça foi lá, o André Mendonça basicamente fez busca e apreensão contra a Polícia Federal para ter as provas que eles estavam retardando 7 meses. Aí deve ter algum filho de uma quenga vazando isso para falar, olha, o sigilo está sendo quebrado, e faz muito certo o ministro e mandar investigar internamente, assim expulsa da corporação o vagabundo que está fazendo isso. Para ele aprender que pode ser vagabundo apenas na jurisdição do Alexandre de Moraes. Para ele aprender que pode ser vagabundo na jurisdição do Flávio Dino. Para ele aprender que ele pode ser vagabundo. E vagabundo, para mim, é quem fere um dever funcional, estando ele no serviço público, porque isso afeta a vida de dezenas de milhões de pessoas. Então, se você não consegue cumprir o seu dever funcional e é pago pelo povo para exercer a sua função, você é vagabundo. Então vai ser vagabundo na jurisdição de quem aceita. Aliás, nesse tema ainda, a Procuradoria-Geral da República afirmou em petição assinada pelo vice-procurador Indemburgo Chateaubriand Filho e enviada a André Mendonça que a Polícia Federal não apresentou nenhuma conclusão, indicando que o careca do INSS tenha fechado negócios com o governo Lula. Apesar de destacar que Lulinha e a lobista Roberta Luxinger mantinham permanente contato, a PGR sustenta não haver participação de autoridade com foro para julgamento de seus atos no STF. A PGR insistindo. A PGR que mandou investigar um jornalista do Maranhão que não tem foro privilegiado, que julgou 2.000 brasileiros sem foro privilegiado. Agora tá no caso do Lulinha, ela insiste. Não é nem um pouco suspeito isso, né? Não levanta a bandeira que isso aqui não é Estado de Direito, que é um bando de vagabundo
descumprindo a lei Descumprindo não. Na verdade, cumprindo a hora que querem, a hora é que interessa ao grupo em benefício pessoal. Além disso, aliás, você sabe que eu acho engraçado? Falar assim, não teve nenhum contrato assinado pelo governo. Que eu saiba, a minuta do golpe também não estava assinada. Ou seja, se o critério é estar assinado o documento, por que o Bolsonaro está preso? E a minuta da Luxinger, amiga muito próxima do Lulinha, ela é o Lulinha, falou ela. A minuta está inteira nessa investigação. Na do Fábio Shor, que agora pode ter uma gratificação por atuação complexa no Piririporó, vai ganhar mais, pode ganhar até 22,5% livre de imposto. Se aqui tem no Lulinha, tem uma minuta, e tem o diz que me diz, que chega no presidente, não é porque a minuta não está assinada que a coisa tem que morrer, porque o Bolsonaro nem a minuta tinha a foto de metade da página, a minuta não estava assinada e o Bolsonaro foi para a cadeia, não diz que me diz. Não estou defendendo o Bolsonaro, estou defendendo aqui o que é direito. E se isso serve para a defesa do Bolsonaro, é que o direito não está sendo aplicado no caso dele. Que isso é injustiça feita pelo órgão jurisdicional de cúpula do judiciário, que é o STF. Portanto, o STF é injusto. Ser injusto não pode ser o Supremo Tribunal. Além disso, o documento fala em imprecisão da qualificação jurídica dos fatos aventada pela apresentação da Polícia Federal. Tem mais. De acordo com as mensagens encontradas no celular de Roberta Luxinger, Lulinha foi o responsável por marcar uma reunião no Palácio do Planalto para o governador do Maranhão, Carlos Brandão, e que Lula ia prosseguir com a liberação da obra no estado. A investigação detectou que Roberta intermediou a contratação por órgãos vinculados ao governo do Maranhão de uma empresa de informática do empresário Kleber Ribas. Ela também atuava em favor dele junto ao governo federal. A Polícia Federal também apontou, a partir da quebra de sigilos, que Roberta mantinha diálogo sobre negócios com o governador Carlos Brandão. Em maio de 2024, Roberta enviou uma mensagem de áudio a Lulinha informando que seria realizada naquele dia uma reunião do governador do Maranhão com o então chefe de gabinete de Lula, Omar Cola. Disse a Roberta: só para você saber, Brandão hoje vai lá no palácio, que seu pai falou que vai prosseguir com aquela liberação da obra dele. Aí o Marcola vai receber ele 16 horas. Eu já avisei o Brandão que você conseguiu a agenda. Então, se quiser falar com o governador, tá confirmado às 16. Fazer uma moral, tá? Fecho aspas. Além disso, eu não sei se a voz dela é assim. Além disso, a investigação sobre suspeitas de tráfico de influência aponta que Lulinha é citado em diálogos com um destinatário de pagamentos e de benefícios custeados por um empresário que tentou obter contratos da Dataprev, empresa de tecnologia do governo federal, e que atualmente possui contratos milionários do Ministério do Desenvolvimento Social. Outras mensagens anexadas à investigação mostram que Roberta Luxinger resumiu assim a sua atuação. Somos governo. Tem que pedir tudo e fazer, né? Esse diálogo foi com Gustavo Gaspar, amigo, sócio e parceiro de negócios do Careca do INSS. Reportagem com Fernando Holliday. Pavinato, vou começar pelo começo, né? Primeiro, essa decisão do ministro André Mendonça, quando ele cita, né, a questão do vazamento e deixa muito claro, expresso, o óbvio, ele não deixa expresso à toa. Me parece estar muito claro, pelo momento que nós estamos vivendo e pelas decisões recentes de Alexandre de Moraes, que ele está dando um recado ali.
de que o sigilo da fonte é sagrado, é um direito constitucional, inerente à liberdade de imprensa, inerente à liberdade de expressão. Inclusive, tem um termo que eu acho muito bom, eu li numa reportagem recentemente, que tratava da decisão do STF lá de 2009, sobre essa questão da necessidade do diploma do jornalista, né? E o Gilmar Mendes, que à época era o relator, em determinado momento do seu voto, diz o seguinte, que a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão se confundem em determinado momento, pois não há liberdade de imprensa sem liberdade de expressão, e não há liberdade de expressão sem liberdade de imprensa. Olha só que interessante. E Gilmar Mendes, pelo menos até aqui, tem mantido esse seu posicionamento. E me parece que André Mendonça dá um recado, já que ele não se pronunciou aquele dia, né, que todos os ministros prestaram solidariedade ao Dino e tal, não sei o quê. André Mendonça não se pronunciou. Me parece que aqui, nesta decisão, ele acaba dando um recado de defesa, de fato, que é da liberdade de imprensa. pode se pronunciar. Exatamente. Nos autos. Exatamente. E a gente está desacostumado a ver juiz agindo como juiz. A gente sempre espera uma declaração na imprensa, um discurso enfático ali no plenário, e quando fala nos autos, de fato, acaba virando notícia, né? É o mundo das avessas. Bom, dito isso, o gabinete da Presidência da República está preocupado porque estão começando a associar o Lulinha com o Marcola. Vocês vão se lembrar, algumas semanas aqui, alguns dias atrás, nós falamos neste programa também que o Lula teria dito nos bastidores, mas quem nunca pediu um dinheiro emprestado aí para um amigo e tal, tentando amenizar a situação do Marcola, porque pelo que se sabia na época, poderia ter sido ali um empréstimo, por mais generoso que fosse, era isso. Conforme a história vai avançando... Quem é que nunca pediu um colar de diamantes? Exato. Se você nunca pediu um colar de diamante, você não merece estar vivo. Exato. Eu tô esperando até hoje o Pavinato me dar um solitário de presente, mas não vem nada. E aí o que acontece? Vou trazer um solitário. O tempo foi passando e perceberam que o Marcola, na verdade, tava com uns rolos mais complicados aí. E a história dele e do Lulinha se cruzam em determinado momento. E havia uma tentativa de amenizar tanto as acusações referentes ao Lulinha quanto as acusações referentes ao Marcola. Agora parece que a estratégia no gabinete da presidência será outra. É separar os casos. Não. Marcola é uma coisa, Lulinha é outra coisa. Ai. Uma coisa, outra coisa. Como diz o ditado, que não faz o menor sentido. Porque o presidente da República está percebendo que ele está indo para o olho do furacão. E isso vai, com certeza, afetar as eleições. E para quem é tão apegado ao governo quanto o Lula, isso certamente é sinal de desespero. E aí, Eduardo, você acha que isso vai demover algum negócio? Você acha que vai aparecer o sujeito investigado com foro especial por prerrogativa de função logo ou não? Não. Bom, de certa forma, o ministro André Mendonça corre contra o tempo nesse sentido, bem como a Polícia Federal com a sua ala correta que está conduzindo a investigação, né? Tendo em vista que teve esse fundamento da defesa para tentar encaminhar para a primeira instância, ao mesmo tempo a gente tem agora essa tentativa, igual você denominou, o pacto do demônio, para justamente tirar, né, acabar relativizando a condução do ministro André Mendonça, que só se manifesta nos autos, e corretamente ele mandou investigar. Mas a gente já sabe que o próprio ministro Gilmar Mendes, por 2 oportunidades, seja em sessão da segunda turma, seja no Roda Viva da TV Cultura, ele tentou acabar insinuando que não pode ter excessos e precisa se assemelhar à condução da Lava Jato. Correto o ministro André Mendonça em apurar os vazamentos. Agora, está muito clara toda a estrutura aí. Nós comentamos aqui semana passada inteira, Roberta Luxinger, né, a viabilidade que quem torna materializada a situação é justamente o Lulinha, e aí teve a situação com o Marcola. Eu acho que o Marcola também que pediu a tela, né, a tela de 100 mil euros, parece. Então, tela de 100 mil euros? Uma pintura de 100 mil euros. Um caralhajo na sala dele? Não vou pôr um caralhajo aqui. Então essa turminha aí que é vinculada... Quero ver, eu quero deixar aqui na minha tela a brochada do caralhajo. Não é caralhajo? Caravaggio.
Caralhagem, por favor. Essa turminha aí do tráfico de influência, conforme as investigações da Polícia Federal, conforme avançam, e você alertou aqui bem numa outra oportunidade, que teve jornalista se orgulhando que ela tem fontes que seriam em sigilo. Ela falou, está em sigilo, mas eu estou mencionando aqui. Viralizou até na internet o corte do Pavinato, envolvendo essa questão. Então, tá certo, o ministro André Mendonça, e a gente sabe como é que já está configurada a turminha do tráfico de influência, Pavinato. Você sabe o que eu achei o mais desgraçado? Que agora deve falar a palavra mesmo, né? Tem um certo analista político, cujas análises pereceram há algum tempo, mas elas continuam, que, assim, virou o Luiz Pablo do Maranhão, virou ele e deu todos os tabefes com palavras que eram possíveis. Chamou de bandido, chamou de criminoso. Esse é o Luiz Pablo, que não devia estar no STF, e que é o jornalista que teve violada a garantia do sigilo da fonte. Foi chamado por esse analista de criminoso, o criminoso com o jornalista, etc, etc, na linha ali do Alexandre Moraes. E que quando aconteceu essa questão do Lulinha, teve um programa dele que ele dedicou um editorial a dizer: caso Lulinha, escândalo mesmo é a condenação sem processos ou provas. Como se ele já não tivesse condenado um pobre coitado do Maranhão, um jornalista que escreve em blog, porque no Maranhão os grandes jornais, os grandes veículos de informação estão todas nas mãos das grandes famílias dos coronéis. Agora, o Luiz Pablo não é filho do presidente, né? Não tem porquê fazer os... Não tem saco para fazer de cipó, né? Eu fico revoltado com essas injustiças, viu, Mário Alemão? Agora são 20 horas e 28 minutos. Você que está na Smart TV se lascou, eu volto já. Para quem está no YouTube, eu não sairei de cá e nós vamos para a próxima pauta, porque enquanto muitos tentam resumir a política em poucos segundos, em poucos caracteres, aqui a minha proposta é outra: analisar os fatos com profundidade e responsabilidade. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo lá no YouTube, no canal do Metrópolis, comentando as principais notícias do país e do mundo com análise crítica e muita informação. Quer assistir a live completa? Então acompanhe o Pavinato 7h30, ao vivo, 7h30, no YouTube do Metrópolis.